Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 287 Domínio de Zenard. A Lotus Negra do Profano era um item importante para Yao Yao conseguir obter a magia templária. A Askikers United estava em falta de membros com magia avançada. Mesmo que Ni Yan tivesse encarregado seus membros da guilda de adquiri-los, aqueles que tiveram sucesso podiam ser contados nos dedos de sua mão. Esse empreendimento exigia tempo. A fundação da guilda teve que ser construída lentamente a partir do zero. Toda magia avançada era incrivelmente preciosa e vital para o crescimento de qualquer guilda. Ajudando Yao Yao com bênção de Karse, Ni Yan também estava ajudando a si mesmo. A Askikers United precisava de magia avançada. Ni Yan e Yao Yao se aproximaram da Lotus Negra do Profano. Ela estava em plena floração e flutuava calmamente acima da superfície da água. Cada pétala era semelhante a um fragmento de obsidiana delicadamente esculpido, coberta de manchas cor-de-rosa que se pareciam com manchas de sangue. Ni Yan nadou para perto no intuito de colher a Lotus Negra do Profano. Se preocuparia com qualquer possível perigo depois que ela estivesse em sua posse. Yao Yao estava nadando a cerca de 2 metros de distância de Ni Yan. Temia se afastar muito dele pois, sendo da classe mago, com defesa baixa, ela estaria em grave perigo se fosse emboscada por um monstro. A fragrância relaxante da Lotus Negra do Profano suavemente flutuava no ar. Quando Ni Yan estava prestes a pegar a Lotus Negra do Profano, uma corrente gelada surgiu do fundo do lago, criando um vórtice que quase o arrastou para longe. Merda! Ni Yan berrou alarmado enquanto uma sensação de pânico o dominava. Podia sentir uma presença que anteriormente se escondia nas profundezas do lago avançando rapidamente em sua direção. Talvez este fosse o guardião da Lotus Negra do Profano. Não há tempo para arrependimentos. Ni Yan estendeu a mão e arrancou a Lotus Negra do Profano. Temos que sair daqui agora. Ni Yan gritou para Yao Yao depois de colocar a Lotus Negra do Profano em sua bolsa. Eles poderiam escapar com pergaminhos de retorno uma vez que voltassem para a terra firme. Naquele instante, o lago inteiro começou a se agitar violentamente quando uma onda gigante avançou na direção deles. Segure-se em mim, Ni Yan ordenou, passando rapidamente um braço em volta da cintura de Yao Yao e nadando para a margem com todas as forças. Nirvana Flame, continue sem mim. Você é mais rápido, pode nadar em segurança. Yao Yao gritou. Os magos eram nadadores terrivelmente lentos. No tempo que ela levaria para nadar 5 metros, Ni Yan conseguiu nadar quase 10 vezes essa distância. Ni Yan permaneceu em silêncio. Abandonar uma mulher para salvar a própria pele? Se fizesse isso nunca mais poderia se considerar um homem. Porém, tanto esforço provou ser em vão e a grande onda rapidamente os atingiu, fazendo-os dar cambalhotas na água enquanto tentavam desesperadamente manter suas cabeças acima da superfície. Ni Yan e Yao Yao só podiam agarrar-se um ao outro enquanto a onda cruelmente os empurrava para o fundo. Eles estavam completamente à mercê das correntes turbulentas, perdendo totalmente a capacidade de controlar para onde estavam indo. Ni Yan e Yao Yao foram inteiramente apanhados na correnteza. Tudo o que podiam fazer era dar o melhor de si para não se separarem. Ni Yan freneticamente segurou qualquer parte do corpo de Yao Yao que estava ao seu alcance, com medo de que se separassem. Mais de uma vez, ele pensou ter falhado e a perdido. Em uma situação tão desorientadora, não tinha ideia do que era o que. Yao Yao estava lutando para respirar e estava começando a entrar em pânico quando começou a ficar tonta. Porém, ao sentir o braço de Ni Yan em volta de si, uma onda de calma tranquilizou seu coração. A corrente forte golpeou Ni Yan, arrastando ele e Yao Yao mais para o fundo no lago. Yao Yao não conseguiria segurar a respiração por muito mais tempo. Se Ni Yan não os levasse de volta à superfície, ela se afogaria. Ni Yan começou a ficar ansioso. A pressão aterrorizante no fundo do lago o deixou incapaz de falar. Ele podia sentir algo nadando em direção a eles. Estava olhando-os de perto como se eles fossem suas presas. Ni Yan lutou para abrir os olhos e enxergou um brilho no leito do lago. Rangendo os dentes, ele nadou em direção a ele com Yao Yao em seus braços. Ni Yan não sabia de onde vinha a luz, só que ficava cada vez mais brilhante. No final, toda a sua visão tornou-se branca quando uma sensação de passar pelo tempo e espaço caiu sobre ele. Uma sensação de tontura tomou conta de Ni Yan. Mesmo assim, ele manteve Yao Yao firmemente em seus braços até que sua consciência se afastou. Ni Yan acordou em um deserto frio e árido, sem saber quanto tempo havia passado. Uma rajada de vento soprou por ele, lançando areia no ar. Onde estamos? Ni Yan inclinou a cabeça para o céu, mas tudo que viu foi uma tempestade de areia sem fim. Você descobriu o domínio de Zenard. Zenard, espere, Zenard, o lendário rei dragão. Ni Yan recordou o que ele sabia. Zenard confiava apenas em si mesmo para estabelecer o Império Ibérife. Ele governou a humanidade e as outras raças por mais de 2.900 anos, um período de tempo que ficou mais conhecido como a Era das Trevas. Os rumores seriam verdadeiros? Nesse deserto que está guardada a espada do rei dragão Zenard? Se os NPCs famosos ao longo da história eram como lendas, Zenard era absolutamente uma existência mítica, como uma divindade. Tentar compará-lo a outros NPCs era como vagalumes tentando competir com o esplendor da lua cheia.
Apenas seu nome era o bastante para fazer as pessoas estremecerem de medo durante seu reinado tirânico. Ele merecia sua reputação de rei dragão. Mesmo que este lugar pudesse conter a espada de Zenard, Niyan não acreditava que tivesse as qualificações para obtê-la. Como uma existência divina, Zenard naturalmente empunhava uma arma que fazia jus à sua reputação. Depois de chegar acidentalmente ao domínio de Zenard, Niyan se sentiu um pouco apreensivo. Ele não sabia exatamente que tipo de perigos os aguardavam. Niyan lutou por um tempo, mas ele não conseguia se mexer nem um centímetro. Yao Yao encontrava-se desacordada em cima dele. Yao Yao, acorde, Niyan a cutucou gentilmente. Yao Yao foi despertando lentamente. Nirvana Flame, onde estamos? Yao Yao esfregou os olhos sonolentos. Este é o cemitério? Ela lembrou-se nitidamente deles sendo arrastados por uma onda maligna que os jogou para o fundo do lago. Como chegamos aqui? Estamos em um mapa de missão. Niyan respondeu. Localizada no fundo do lago, a entrada para esse reino era realmente bem escondida. Para informações sobre a espada de Zenard terem vazado, ele se perguntou qual jogador tropeçou neste lugar na linha do tempo anterior. Niyan nunca tinha ouvido falar que alguém obteve a espada de Zenard. Por isso suas propriedades permaneciam um mistério. No entanto, havia rumores de que apenas um paladino com um santíssimo coração poderia empunhar a espada de Zenard. Niyan procurou informações relacionadas a Zenard no site oficial. Entretanto, a única informação que surgiu foi sobre seu reinado como Rei Dragão, suas várias realizações e assim por diante. Nada sobre a espada de Zenard foi encontrado. Niyan ficou ainda mais curioso. Esta era uma área desconhecida. Seus segredos e tesouros estavam apenas esperando para serem desenterrados. Yao Yao se arrepiou, recordando como as mãos de Niyan teitearam por todo seu corpo, suas bochechas coraram de vergonha. Vendo a aparência acanhada de Yao Yao, Niyan não sabia como se explicar. Uma atmosfera estranha se desenvolveu entre eles. Pergaminhos do retorno não funcionam aqui. Vamos ver o que tem mais à frente. De qualquer forma, temos a Lotus Negra do Profano. Se o pior acontecer e não conseguirmos encontrar a saída, vamos apenas morrer e voltar para Calore dessa maneira. Niyan quebrou o silêncio constrangedor. A fim de evitar que Yao Yao se sentisse culpada, ele não mencionou nada sobre o seu capítulo do livro da Ordem. Se ele dropar o capítulo da paz, que assim seja. MHM, Yao Yao concordou com a cabeça. Os dois evitaram fazer contato visual, apenas mantendo pequenas conversas de vez em quando. Mas quando Niyan se lembrou de Xie Yao, seu coração se acalmou lentamente. Niyan convocou Liu, Gold e assim, duas pessoas e um dragão partiram para o norte, sem saber quando encontrariam a saída. Em pouco tempo, eles encontraram monstros perambulando à distância. Vou dar uma olhada, avisou Niyan. Depois de ativar o stealth, ele lentamente se aproximou sob a proteção da areia que soprava. Niyan inspecionou um deles com transcendente insight. Morto-vivo caçador de ossos, nível 40. Vida, 3.000. Bom, eles são monstros normais do nível 40, Niyan soltou um suspiro de alívio. Estes mortos-vivos caçadores de ossos de alguma forma pareciam guepardos com espinhos afiados saindo de suas costas. Eles eram muito rápidos. Niyan observou-os ocasionalmente correndo antes de diminuir a velocidade para um estado passivo. Niyan subiu uma pequena montanha e sorveu um pouco de ar frio. Viu mortos-vivos caçadores de ossos se estendendo até onde os olhos podiam vereador. Se ele e Yao Yao quisessem passar por todos, quanto tempo levaria? Será que este lugar era como o reino ilusório dos cavaleiros sem cabeça e eles só poderiam sair depois de completar a missão deste mapa? Vamos começar a limpar os mobs, sugeriu Niyan. Não seria uma má ideia surrar mobs por um tempo? Pelo menos até que ele voltasse para o nível que estava antes. Se Niyan perdesse o capítulo da paz aqui, seria realmente uma pena. Embora fosse apenas um único capítulo, se ele reunisse os outros 5 no futuro, ele obteria outro item no nível do vislumbre da escuridão. O livro da Ordem era composto por 6 volumes. Cada um deles dava diferentes bônus e benefícios e também acionariam a liberação de uma expansão. Qualquer um que colecionasse todos os 6 volumes se tornaria o Pontífice Supremo do Santuário Sagrado. Claro, isso não era um objetivo realista. No entanto, se Niyan conseguisse por as mãos em mais alguns volumes, ele poderia percorrer o mundo como quisesse. Niyan levantou sua balestra de cavalaria e disparou contra um dos mortos-vivos caçadores de ossos à distância. Put. 5 parafusos atingiram o alvo em rápida sucessão, fazendo com que uma sequência de valores de dano flutuasse no ar. Quase 60 mortos-vivos caçadores de ossos imediatamente o atacaram. Holy Ardente Blaze. Yao Yao moveu seu cajado, fazendo com que raios de luz descessem do céu e bombardeassem os mortos-vivos caçadores de ossos. Uma série de valores de dano subiu em rápida sucessão. Ela causou pelo menos 500 a 600 de dano a cada um deles. Esta era uma magia com efeito em área. Os magos sagrados eram mais conhecidos por causar dano a único alvo. Não havia muitas magias com efeito em área disponíveis para eles, sem mencionar que eram muito raras. No entanto, os poucos que possuíam, dispunham de um poder formidável. Neste momento, Liu, Gold cuspiu um Dragon Breath, causando um enorme dano de 900 ou mais ao grupo de mortos-vivos caçadores de ossos.
O Dragon Breath de Liu Gold era ainda mais aterrorizante contra mobs comuns. Liu Gold agia como tanque enquanto Yao Yao lançava magia após magia. Ni Yan também se juntou à briga. Uma grande parcela dos mortos-vivos caçadores de ossos caiu um após o outro, cobrindo o chão com pilhas de fragmentos de ossos. Ni Yan verificou a missão que ele recebeu no reino ilusório dos Cavaleiros Sem Cabeça. Tarefa 6. Matar 50.000 mortos-vivos de nível 30 ou maior. Progresso: 62, 50.000. Sua mente tremia de expectativa. Seria ótimo se pudesse completar a tarefa 6 e atualizar seu título de Demon Hunter enquanto estivessem ali. Além disso, o vislumbre da escuridão também exigia que ele matasse uma certa quantidade de mortos-vivos para destravar algumas habilidades. Levando isso em consideração, Ni Yan começou a sentir que estar preso nesse mapa não era de todo mal. Tudo o que tinham que fazer era procurar algumas pistas. Quem sabe o que eles poderiam descobrir.